Eu tenho certeza absoluta que eu não preciso chegar até o final do curso para fazer você entender, para te convencer que tanto o triângulo de Pascal quanto o binômio de Newton são muito mais fáceis do que você imaginava. Eu não estou dizendo que aquilo ali vai ser uma coisa mágica que, com um mero truque que demora 5 segundos para ser aplicado, nós vamos resolver qualquer exercício. É claro que não. Mas como tudo na matemática, especialmente aqui neste curso de triângulo de Pascal e binômio de Newton, nós precisamos aprender a lidar com essa linguagem. Então, para não deixar essa conversa esfriar, eu quero mostrar para você de novo a imagem que nós paramos na última aula. Ela mostra um elemento acusado, o 15. Este 15, ele tem lá o seu contexto, ele não está ali à toa. A gente verificou que ele é o resultado da soma do 10 com o 5 na linha de cima, mas há um contexto muito mais interessante, eu não estou pagando mistério, mas nós vamos conversar sobre isso depois. Nós vamos dar valor agora à linguagem, ao aspecto técnico da descrição dos elementos ali exibidos. Esse 15 que você está vendo na imagem está na linha 6 e na coluna 4. Eu quero que você observe um outro exemplo, este 21, que agora está em destaque para você. Esse 21 em especial, ele está na linha 7 e na coluna 2. Não é difícil falarmos que o 7 binomial 2, ele é igual a 21. Eu quero reforçar que o valor que você vê dentre os dois elementos do par ordenado, o que está em cima, ele indica a linha, o que está embaixo, ele indica a coluna em que o elemento se encontra. Assim sendo, eu consigo olhar para esse 70 e dizer que ele está na linha 8 e na coluna 4. Tudo bem? Beleza. Mas agora eu quero falar um pouco sobre números binomiais especiais. Duvido muito que você não tenha percebido, mas cada linha do triângulo de Pascal que você está olhando começa com 1 e termina com 1. Tem um motivo contextual, mas por hora eu quero que você aprenda a falar essa linguagem. Você pode reparar que este elemento, o 70 não, o próximo, tá ali. O 1 que você está vendo está na linha 8. Ele está na linha 8 e está na coluna 0. Esse cara, ele é igual a 1 porque ele está na coluna 0. É a primeira coluna que nós temos para qualquer linha, é a coluna 0. Você pode reparar que o 1 que está acima dele está na linha 7 e na coluna 0. O outro 1 que você está vendo, ele está na linha 6 e na coluna 0. Você pode olhar para este 1 que está acima, destacado, ele está na linha 5 e na coluna 0. Eu quero que você fale sobre isso comigo de maneira muito técnica. Este número binomial, que está na linha N, na coluna P, se essa coluna P for a coluna 0, não importa qual seja o valor de N. Se a coluna P for 0, o número que vai estar ali naquela posição, ele é sempre igual a 1. Sabe quando isso vai mudar? É simples, não vai. Qualquer número N binomial 0 é sempre igual a 1. Como é que eu devo fazer essa leitura? Como é que eu devo entender e interpretar essa notação? Qualquer número binomial que está na coluna 0 vai ser igual a 1. Mas, Paulo, qualquer número mesmo, eu posso olhar para os primeiros tanto quanto para os últimos? Bom, nosso triângulo de Pascal tem uma quantidade infinita de linhas. Então, mesmo que eu estivesse falando da linha 10, coluna 0, da linha 100, coluna 0, da linha 1000, coluna 0, você vai ter o 1 ali naquela primeira posição, sem sombra de dúvida. Como você está vendo, nós temos um elemento que está na linha 1, coluna 1, na linha 1, coluna 0, ele é igual a 1 também. Quem está na linha 0, coluna 0, também é igual a 1. Mas não são só esses. Eu estou falando por este primeiro momento, por esta primeira análise dos números binomiais especiais, a gente está falando de todos os primeiros elementos da linha. Você pode reparar que todos os últimos elementos de cada linha do triângulo de Pascal também são iguais a 1. O camarada que está ali agora destacado, linha 2, coluna 2. O camarada que está na linha 3, coluna 3.
Curioso, o camarada que está na linha 4, coluna 4. Quando você observar um número binomial, n binomial p, se por um acaso o valor de p e o valor de n forem iguais, isso significa dizer que você está de fato falando do último elemento do nosso triângulo de Pascal. Este elemento, ele vai ser um n binomial n ou um p binomial p. Não importa se você vai trocar o n por p ou p por n, isso aqui vai ser sempre igual a 1. E isso também não vai mudar nunca. Qualquer que seja a sua linha do triângulo de Pascal, o primeiro elemento é sempre igual a 1. O último elemento, ele é sempre igual a 1 também, para qualquer linha do triângulo de Pascal. Vamos para a próxima aula.